Olá pessoal, tudo bem? Feliz sábado para todo mundo. Primeiramente eu queria mostrar alguns problemas na live de hoje de manhã. O culto, tem alguns problemas com a internet, mas foi tudo resolvido. Então vamos começar hoje então. Também queria agradecer ao pessoal que compartilhou, curtiu, né, no canal do YouTube também. Eu queria agradecer também ao pessoal que participou também agora aqui no Cabide Solidário aqui da ASA, aqui na Igreja Adventista São Sebastião. E minha garganta já começou a secar, cara. Se eu começar a falar, começa a secar a garganta. Vamos lá. Falei sobre eu fiz um sermãozinho aqui que eu achei bem legal, que eu fiz aqui, falar sobre a graça e sobre os 10 mandamentos. Vamos lá então? Vamos começar então com uma oração então. Vou baixar a música aqui. Ó Senhor que é no céu, Senhor, graças a Deus pela vida e pela saúde. Mais um dia que o Senhor me dá de estar na tua casa, te adorando e te louvando. Então agora vamos abrir a tua santa palavra, Senhor, que teu Santo Espírito possa iluminar. Nós podemos aprender mais do teu amor, Senhor. Eu te peço e te agradeço por Jesus. Amém. Vamos começar então. Deixa eu baixar mais o volume aqui. Diz assim, ó. Algumas pessoas, às vezes bem intencionadas, acreditam que a lei e a graça são aspectos da religião cristã que não se harmonizam. Eles dizem: Cristo aboliu a lei na cruz do Calvário. O Antigo Testamento corresponde ao período da lei e o Novo Testamento à dispensação da graça. Já ouviu essa conversa? Essas pessoas colocam a lei e a graça num ringue de luta e antes de soar o gongo dão graça, vitória por nocaute. O texto-chave para o estudo é Efésios 2, de 8 a 10. Vamos ler lá? Efésios 2. Efésios 2. Capítulo 2, o verso 8 ao verso 10, diz assim: Por isso é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de Deus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, para ninguém se glorie. Pois como feituras suas criaturas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, algumas coisas precisam ficar claras aqui. Primeiro, a lei não salva. A lei nos salva? Ou a lei não nos salva? A graça sim, simples não. A lei não serve para salvar. Guardar os 10 mandamentos não fará uma pessoa herdar o reino de Deus. A salvação é obtida unicamente, exclusivamente pela graça de Jesus, que é oferecida a nós. O texto diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é um dom de Deus. Um dom é um presente que você recebe sem merecer e não precisa pagar por ele. Como disse, a graça é favor imerecido, concedido aos pecadores. O sacrifício substitutivo de Jesus na cruz do Calvário é a aceitação desse dom em minha vida, é o que me comunicam a vida eterna. Durante uma conferência britânica a respeito de religiões, comparados técnicos de todo o mundo debatiam qual é a crença única de fé cristã. Se é que existe essa crença. Eles começaram eliminando as possibilidades, encarnação, ressurreição. O debate prosseguiu durante algum tempo, até que Linus, um senhor, entrou num recinto. A respeito do que é a confusão, ele perguntou. E ouviu a resposta dos seus colegas. E aí ele respondeu: assim é fácil, é a graça. Depois de alguma discussão, os conferencistas tiveram de concordar a nação do amor de Deus vindo a nós, livre de retribuição, sem cordas amarradas, para ir contra cada instituto
instinto da humanidade. O caminho de 8 passos do budismo, a doutrina hindu do karma, a aliança judaica, o código da lei muçulmana, cada um deles oferece um caminho para alcançar a aprovação. Apenas o cristianismo se atreve a dizer que o amor de Deus é incondicional. Aí eu escrevi assim, ó, eu achei bem meu... Se a nossa maior necessidade fosse informação, Deus não teria enviado um educador? Se a nossa maior necessidade fosse tecnologia, Deus teria enviado um cientista. Se a nossa maior necessidade fosse dinheiro, Deus nos teria enviado um economista. Se a nossa maior necessidade fosse prazer, Deus teria enviado um artista. Se a nossa maior necessidade fosse conduta, Deus nos teria enviado um legislador. Mas a nossa maior necessidade é o perdão, então Deus enviou um Salvador. Agora vamos lá abrir a Bíblia em Romanos capítulo 6 e o verso 23. Vou só um pouquinho da Bíblia. Romanos 6, passei. Romanos 6, o verso 23. Diz assim, ó: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Apenas Cristo pode nos salvar. Seu sacrifício foi todo suficiente para pagar os nossos dívidas do pecado, como falar, né? Vamos ler aqui em Romanos 6, no verso 23. Mas e a lei? Se não serve para salvar, qual é o objetivo dela? Aceitar a graça de Cristo já não me garante salvação. O teólogo alemão Dietrich falou bem assim, ó, popularizou nos meios teológicos a expressão graça barata. Por meio do seu livro Discipulado, escrito em 1937, logo nas primeiras páginas ele faz um alerta contra a graça barata, dizendo... Então eu tenho esse livro em casa, eu peguei o texto aqui, ó, diz bem assim, ó: a graça barata é inimiga mortal de nossa igreja. Graça barata significa justificação do pecado e não do pecador. A graça barata é a graça que nos dispensamos a nós próprios. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento e o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Percebeu que o texto é esclarecedor? A graça de Cristo não faz com que tenhamos a mesma vida de pecado que tínhamos antes, mas promove uma mudança de pensamento e atitudes, e isso deve ocorrer em nós de dentro para fora. Paulo fala lá no livro de 2 Coríntios 5,17, fala bem assim, ele escreveu, vamos ler lá, 2 Coríntios 5,17. Avança um pouquinho a Bíblia. 2 Coríntios capítulo 5 e o verso 17 diz assim, ó: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Né? O texto de Efésios 2, 8 a 10, né, que nós lemos anteriormente, diz claramente que fomos criados em Jesus para as boas obras. Ou seja, a partir do momento em que eu recebo a graça salvadora de Jesus, eu desenvolvo boas obras, não para adquirir salvação, mas porque eu já fui salvo por Jesus. Elas são, portanto, um resultado da salvação que ocorreu e está ocorrendo em minha vida. Vamos lá abrir a Bíblia lá em João 15, 5. João 15, o verso 5 diz assim, ó: eu sou a videira, vós os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto,
sem mim nada poder fazer. Lembre-se do texto sobre a videira verdadeira, né? Acabei me lembrando, Jesus disse, né? Eu sou a videira e vós os ramos. Produzir fruto na vida cristã é resultado da permanência em Cristo, a videira verdadeira, né? A partir disso recebemos a vida de seiva e produziremos naturalmente os frutos que Cristo deseja. A lei de Deus atua nesse processo como um espelho mostrando a sujeira do nosso pecado em minha vida. E não apenas isso, mostra o caminho que devo seguir, apontando a necessidade de um Salvador. Agora, harmonizando a lei com a graça. Já ouviu aquela ideia de que a lei vigorou apenas no Antigo Testamento e a graça no Novo Testamento? Essa ideia é equivocada. Ambas sempre andaram de mãos dadas, cada uma cumprindo a sua função. A Bíblia diz lá em Apocalipse, vamos lá, diz bem assim, Apocalipse 13, no verso 8. Apocalipse 13, verso 8. Diz assim, ó: E todos que habitam sobre a terra e andarão, e esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Agora vamos ler 2 Timóteo 1,9. Segundo Timóteo, verso 1, no verso 9 diz assim: Que nos salvou e chamou como uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Portanto, os pecadores do Antigo Testamento também se salvaram pela graça. Eles deveriam manter a fé no Cordeiro de Deus que viria. Como afirma que a graça veio depois da cruz, Noé achou graça diante de Deus, lá em Gênesis 6, verso 8. Abraão foi salvo pela graça, lá em Gálatas 3, 8. Romanos 4, 3. Davi não se salvou pelos próprios méritos, mas pela fé em Cristo, Romanos 4, 6. Então, a graça é o meio universal e eterno de Deus, salvar os pecadores. E a lei não foi cravada na cruz. Não estamos agora debaixo da graça, né? Romanos 3,31 diz: Anulamos, pois, a lei pela fé, não de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Jesus veio nos libertar da condenação que a lei nos impunha. Isso significa que não estamos mais debaixo da lei. Se a lei tivesse sido abolida, haveria transgressão? Vamos lá, 1 João 1 João, capítulo 3, e o verso 8. Diz assim: Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Se necessariamente não haveria condenação, e não havendo condenação, não há necessidade da graça. Sem lei não há graça. Uma pressupõe a outra. A graça, além de nos salvar da condenação da lei, habilita-nos a viver em harmonia com os preceitos celestiais, com o padrão divino. Não há contradição, mas uma interdependência entre lei e graça. Elas se harmonizam e completam-se em suas funções, como escreve um autor evangélico assim, ó: A graça não imparta em liberdade para pecar, mas numa mudança de senhores e numa nova obediência a servir. A graça não anula a nossa santa lei de Deus, mas inuncamente a falsa relação do homem para com ela. 3. A essência da graça.
Pergunta às pessoas o que elas devem fazer para ir para o céu. E a Maria vai responder: ser bom. As história de Jesus contradizem essa resposta. Tudo o que devemos fazer, claro, é clamar socorro. Deus está esperando de braços abertos para receber seu filho. Lembre-se da história do filho pródigo. O pai aguardava ansiosamente a volta do filho arrependido. Essa é a manifestação da graça de Deus em nossa vida. Jesus desceu a essa terra e personificou a graça de Deus. Ele viveu de acordo com a exigência da lei e tomou sobre si a punição do pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, falando em Isaías 53, verso 4. Na cruz a justiça e a paz se beijaram. Salmos 5:10 fala, Ali foi demonstrada não apenas a justiça de Deus, mas que Deus é justo. Existe amor maior do que esse? Imagine a seguinte situação. Num belo dia, você toma o seu filho e vai para um horto florestal. Ali passa lindo momento com aquele menino que você ama imensamente. De repente, o menino, meio a passeio, você olha para trás e não enxerga mais o garoto. Começa a chamar pelo nome, mas nenhuma resposta aparece. Desesperado, começa a perguntar para as outras pessoas. Chama o bombeiro, a polícia, mas novamente sem nenhum resultado. O desespero é total. Os dias se passam e nada do menino aparecer. Até que num dia fatídico, a policial o chama para ir à delegacia e diz: o seu menino foi encontrado morto com sinais de abuso e violência. Mas já achamos o sujeito que fez isso. Essa barbaridade. Ele está preso e se encontra aqui, nesse prédio. E quero dar liberdade para você ir bem ali, atrás daquela porta, e fazer o que você quiser com ele. Ninguém ficará sabendo. E aí, o que você faria se tivesse uma situação dessa? Você teria pelo menos 3 opções. Eu botei assim, Você poderia entrar por aquela porta e, por causa da dor que sente em seu coração, tirar a vida daquele homem. Ele matou seu filho. É justo que a vida dele seja tirada, olho por olho, dente por dente, diz um dos mais antigos códigos de conduta da humanidade. Isso se chamaria justiça. A segunda diz assim, A segunda opção seria você entrar naquela sala, olhar os olhos daquele homem e dizer: eu não sei por que você fez isso. Você me acusou, muita dor. Mas eu não tenho raiva de você. Eu quero que você saia daqui e reencontre uma nova vida. Aproveite essa oportunidade que estou lhe dando e tome decisões diferentes para a sua vida. Isso seria perdão. Finalmente você teria uma última opção. Eu imagino você caminhando em direção à porta aberta, com todo o cuidado em enxergar o sujeito amarrado atrás da mesa. A cena é aterradora. Você se assenta e diz: eu não sei quem você é, muito menos onde mora. Apenas sei que fez algo terrível com meu filho, mas eu quero perdoar você. Quero que você saia dessa prisão e venha morar em minha casa. Quero que você durma no quarto do meu filho e coma junto com a minha mesa. Quero chamá-lo de filho e quero que você me chame de pai. E aí, o que você acha dessa terceira opção? Loucura, né? Bem, esse absurdo chama-se graça. Um favor imerecido, uma dívida impagável, perdoado. Deus é capaz de perdoar um assassino e colocar em sua cabeça uma coroa. Ele perdoa um prostituta e diz: vai e não peque mais. Ele chama os ladrões de filhos e os meninos, os mentirosos de candidatos ao reino de Deus. Nós matamos o Filho de Deus e mesmo assim Ele nos aceita, perdoou e convida para morar com Ele nos céus. A Bíblia diz em João capítulo 1, do 11 e 12, que Jesus veio para que era seu, e os seus não se receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é o absurdo do amor, esse é o
absurdo do amor de Deus, ciência que estudaremos por toda a eternidade. Aceita a graça que Deus em nossa vida é a maior honra que podemos ter em vida. Essa honra será completa se vivemos de acordo com a graça que recebemos de Deus. Por isso, Deus nos deixou os 10 mandamentos, expresso da vontade de Deus para nós. Então, pessoal, esse foi o sermãozinho que eu preparei. Foi meio rápido assim, consegui escrever, né? Mas eu acho que deu para entender bem. Então, queria agradecer a todo mundo que viu a live. Quero que o pessoal compartilhe. Porque assim, ó, semana que vem eu vou falar sobre um tema. Eu vou falar, já falei muitas vezes, mas falei algumas vezes já, mas é bom sempre falar. Eu vou falar de novo sobre a volta de Jesus, né? Eu falei sinais da volta de Jesus, né? Um tema clímax que eu fiz, um sermãozinho bem legal. Então eu vou falar sobre a volta de Jesus. E tem uma novidade. Semana que vem, esse vídeo eu vou botar no YouTube. E semana que vem também a pregação que eu vou fazer, o vídeo que eu vou fazer sobre a volta de Jesus. Eu não sei que dia eu vou fazer, não sei se eu vou fazer sábado. Eu vou estar sorteando 2 brindes. Eu vou sortear 2 brindes, tá? O pessoal que compartilhar, comentar, curtir bem a live. Aí, e o pessoal vai ser na página do Facebook. Eu vou estar sorteando um livro. E quem for lá no meu canal, né, que se chama Thiago Célio Maranata, eu vou estar também sorteando também um livro bem legal e também um CD de estudo. Quem for lá no meu canal compartilhar, tá bem? Então, até a próxima e Deus fique com todos.